tópico. Falar sobre Corinthians e Grêmio. Corinthians aí esbarrou no VAR e ficou apenas no empate contra o Grêmio. Cara, acho que eu não consigo calcular quantas vezes eu já vi o Corinthians e o Grêmio empatarem na Neoquímica Arena, porque é um resultado que praticamente é padrão de todos os anos. Todos os anos tem o Corinthians e o Grêmio na Neoquímica Arena e o empate sempre acontece. Até no rebaixamento do Grêmio, né? Foi 1-1. Exatamente, até no rebaixamento do Grêmio, pelo amor de Deus, mano. Mas, bom... Só uma coisa, do Corinthians e Grêmio empataram 8 dos últimos 10 jogos. É disso que eu tô falando. É disso. Pô, não teremos um vencedor. Estatísticas aqui, velho. Infelizmente, nenhum dos dois vai passar no final. Eu vou apostar em pênaltis. Já vou apostar. Gambagedon é bom. Verdade, aposta em empate pro jogo de volta. Já vou apostar em pênaltis já, velho. É isso, mano. Eu acho que é uma boa dica. Bom, num jogo que eu acho que foi bem truncado, né? Principalmente no primeiro tempo. Os dois times se estudando bastante. O Corinthians tem entrado, né, com um time mais forte no meio de campo, né? Mais forte, eu digo, em questão física mesmo. Dessa vez optou totalmente por isso, colocando o Alex Santana, o Ranielli e o Charles, né? E o Garro ali um pouco mais solto na frente. Acredito que fez um bom jogo na medida do possível, mas por incrível que pareça, a situação do Corinthians melhorou mesmo quando o Ranielli foi expulso, né? Uma entrada assim absurda que ele deu, né? Foi um erro muito grande, correu o risco de prejudicar muito o Corinthians ali no jogo, uma entrada totalmente descabida no meio de campo. Eu acho que o Ranielli tá pesando essa coisa aí na cabeça dele de que corintiano tem que ter raça e não sei o quê. É um cara que, pô, dá muitos carrinhos e tudo mais, mas, pô, nessa ele pesou a mão muito. Confunde ter raça e entrega com violência e porrada, né? Exato. São coisas completamente diferentes. Ele quase quebrou a perna do jogador. Poderia ter quebrado, poderia ter fraturado ali o jogador. Do Vila Sante, mas é isso, eu acho que o Corinthians melhorou mesmo por incrível que pareça, com a saída ali de um dos jogadores, né? O time ficou com mais espaço, o Grêmio teve que propor jogo, e a gente sabe que também não é o forte do Grêmio propor jogo, e acho que as escolhas que o Ramon fez também ajudaram muito para isso, colocando o Wesley, o Giovani ali. Tivemos o caso do Yuri também, que hoje ele passou mal ontem durante o jogo e no pré-jogo, e hoje foi constatado que ele estava com uma pedra na vesícula, então vai ter que passar por cirurgia aí, complicado. Mas quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa partida? O empate ficou bom? Dava para ter buscado essa vitória? Ficou com gosto amargo? Por favor. Então, não ficou bom, né? Não ficou bom. O Corinthians começou o jogo jogando era um 4-4-2 losango bem forte no meio campo. E aí, com a expulsão do Ranielli, o Corinthians chega num 4-3-3, só que sem o centroavante. Então era tipo um 4-3-2 com... Isso já no final do jogo, com Wesley e o Giovani apostando na velocidade. Mas o Corinthians fez muito bem, utilizou muito bem do fator casa, teve mais posse de bola e uma dificuldade muito grande na criação de jogadas, né? O Corinthians esbarrava ali no Grêmio bem postado, um Grêmio que só queria realmente levar um bom resultado para o jogo de volta, e o Corinthians não conseguiu criar jogadas. Não é à toa que, na minha opinião, o melhor jogador do Corinthians foi o goleiro. Sim. Ele fez umas defesas ali insanas ali. Então, ele garantiu esse empate que merecia ter sido uma vitória, eu acho que merecia, e era para ter sido se não fosse o VAR, né? Porque se fosse um calcanharzinho, estava impedido por um pé, né? Ele estava impedido, e foi um golaço que ele fez. Mas velho, Corinthians esbarra no VAR, cara, não tem jeito. Duas coisas, né? Um jogador a menos e o gol anulado. Então, mas eu acho que o Corinthians tem chance sim de se classificar no jogo de volta. São dois times bem parecidos e vai ser jogo bom. Vai ser um empate. Exatamente. Ô Gui, eu queria te perguntar, além de você falar da sua análise do jogo também, se você tem visto alguma evolução do Corinthians nesses últimos jogos aí, se nesse jogo já deu para ver alguma coisa diferente. Claro que com os reforços chegando, naturalmente a situação ia melhorar um pouco, mas queria saber sua opinião também sobre isso. Claro, concordo com o Josu, né, da análise dele, eu tenho a mesma opinião, e sim, o Corinthians tem melhorado bastante, com certeza. No momento certo, né, o Corinthians começou a melhorar, e os movimentos na janela que o Corinthians fez têm sido bons, né? Principalmente o Hugo aí, que já chegou fazendo a diferença no gol do Corinthians, aí, então foi um reforço importantíssimo que o Corinthians precisava. E outros jogadores, o meio campo de ontem, por exemplo, foi muito bom. Esse Alex Santana aí,
ele é bom. O Charles, ele é bom. O André Ramalho também encaixou perfeitamente. Cara, o André Ramalho fez uma boa partida também. Fez uma boa partida. O segundo melhor. Sim, e o Corinthians precisava demais, hein, de um zagueiro como o André Ramalho. Tava sendo muito prejudicado aí por erros defensivos aí, bobos até. E quando chega um cara como o André Ramalho, até mesmo os zagueiros que estão em volta dele melhoram de rendimento, né? Consegue ter mais confiança para jogar. E então, todos esses fatores estão fazendo justamente com que o Corinthians tenha uma melhora aí nos jogos, já conseguiu sair da zona de rebaixamento, que era o primeiro objetivo, e tem chance sim de nos mata-matas conseguir alguma coisa. O Corinthians até está numa boa sequência aí, né? Perdeu para o Atlético Mineiro, claro, né? Mas antes tinha ganhado do Bahia, ganhado do Criciúma também, então que foram 2 vitórias muito importantes aí para a tabela, e tem todo o potencial de conseguir reverter o 0-0 em casa, conseguir pelo menos segurar empate fora, garantindo os pênaltis, ou então até mesmo ganhar fora. O Grêmio também não está numa boa fase, é um time muito complicado, que consegue, tem muitas dificuldades, principalmente na criação. Por isso que foi realmente isso como vocês falaram. O Grêmio poderia ter perdido com a menos, né?